Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site. Acesse aí futura.org.br para acompanhar todas as novidades da nossa programação, também pela web. Bom, em mês de Copa do Mundo, muitos turistas estrangeiros e brasileiros estão circulando pelo país e aumentam as chances de encontros entre pessoas que provavelmente não se conheceriam. Seja nesta ou em qualquer outra época do ano, e se por obra do destino, de mera coincidência ou como simples resultado das circunstâncias pragmáticas da vida, você se identifica com alguém que acabou de conhecer, começa a sentir vontade de passar mais tempo com aquela pessoa, até se compromete a iniciar um relacionamento, mas descobre que quilômetros, milhas, horas de distância separam um do outro. Bom, os avanços tecnológicos, a multiplicação dos sites de relacionamentos e os aplicativos de mensagem para celular, por exemplo, têm facilitado o contato entre as pessoas ao redor do mundo. Mas será que isso substitui a conversa olho no olho, o toque e os momentos compartilhados juntos? Para muita gente, o sentimento recíproco, a segurança de ter alguém que acrescenta, que faz sentido na sua vida, não importa quão longe, faz compensar sim os percalços dos relacionamentos à distância. Nos Estados Unidos, estima-se que 3 milhões de casais vivam longe um do outro. Um estudo científico publicado no periódico norte-americano Journal of Communication afirma que pessoas envolvidas nesse tipo de relação são capazes de formar laços mais intensos e profundos do que se estivessem num relacionamento geograficamente próximo. Mas como driblar os ciúmes e superar as dificuldades de uma relação à distância? Bom, esse é o tema do programa de hoje. Então, para essa conversa aqui no Conexão, recebemos no nosso estúdio a Margarida Soares, ela que é psicóloga clínica. Aqui ao meu lado está a estudante Miriam Gomes, que vive um namoro à distância nesse momento. E também conosco aqui no estúdio o Carlos Nepomuceno, ele que é pesquisador de mídias sociais. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite para tirar suas dúvidas. Conte pra gente a sua história, se você já teve um relacionamento à distância, se conhece alguém que passou por isso, compartilhe esse momento pela internet com a gente, primeiramente na rede social, acesse aí o facebook.com/canal Futura Oficial. Aqui você encontra esse post, onde você vê aqui que um oceano separa esse casal que tenta aqui se aproximar. Você pode curtir, comentar, compartilhar esse post e deixar registrada aqui a sua questão. Também conosco no estúdio aqui você pode entrar em contato pelo Twitter, mandando mensagens para o @canal Futura, ou pegue o bom e velho telefone e ligue para a gente no 0 Operadora 21 3523 4098, enquanto você manda o seu recado, dou as boas-vindas aos nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Bem-vindos à Conexão. Obrigada. Tudo bom? Tudo certo. Bom, quero começar ouvindo a Miriam, que está aqui do meu lado. Como eu disse, ela é uma estudante de ensino técnico, tem 19 anos e namora nesse momento à distância. Ao contrário do que pode se imaginar, ela conhece o namorado dela desde pequena, né, Miriam? Conta pra gente como é que foi isso. Nós nos conhecemos na 5ª série, num colégio Américo de Oliveira, e nós estudamos juntos a 5ª e a 6ª série juntos. Depois ele teve que morar em outro lugar, foi para outro colégio, depois a gente se encontrou em outro colégio no primeiro ano, e passaram-se 2 anos e ele se apaixonou por mim, nós nos apaixonamos e começamos a namorar. Pois é, esse namoro estava tudo bem, tudo certo, um próximo do outro, até que ele passou para uma prova para a Marinha. Isso. E teve que mudar daqui do Rio de Janeiro para o Espírito Santo. E aí aumentou essa distância. E como é que foi esse momento aí de ele ter que se mudar? Como é que vocês chegaram nessa conclusão, na conversa, de ver vamos manter o relacionamento ou não? Como é que foi esse bate-papo? Assim, eu fiquei muito insegura, porque eu conheceria outras pessoas e ele também conheceria outras pessoas. Mas a gente conversou, a gente viu e decidimos manter o relacionamento, sim. Mas é fácil manter essa relação à distância? Não é nem um pouquinho fácil. Por que não, Miriam? Porque na Marinha tem sempre aquela coisa dele estar de serviço, dele ter ou não uma licença. Quando ele tem, ele pode vir. Quando não tem, não pode. Às vezes ele tem a certeza que vem e mudam. Aí eu fico toda ansiosa achando que ele vem e não vai mais. E qual o período mais longo que vocês passaram sem se ver? No começo, foi no período de adaptação, que ele não podia vir. A gente ficou uns 3 meses sem poder se ver. Foi muito complicado. E aí segurar a saudade é complicado. E né? ele sem poder usar o telefone. Sem poder usar o telefone, nada, nem entrar em contato. Nada. Só depois. Pois é, a gente pensa hoje em dia aí com a tecnologia disponível que esses caminhos vão estar mais próximos, mas em casos aqui como o da Miriam, a gente vê que nem sempre é assim, né? A gente lembra daqueles filmes antigos de guerra, né? Quando os homens iam para a guerra, as mulheres ficavam meses, anos, até sem ter contato com o seu parceiro.
E hoje em dia, infelizmente, isso ainda acontece aqui. Agora, Margarida, para essa situação que a Miriam apresenta, né, de ela e o namorado se colocarem nessa posição, isso depende muito da maturidade do casal e, de fato, eles terem aí um objetivo em comum do que eles querem para a relação, né? Isso nem sempre é o que acontece no momento assim que um vai para um lado e outro vai para o outro. De fato. Bom, prazer estar aqui com vocês, né? Muito obrigada. No caso da nossa amiga, o que facilita para ela é o fato de já ter tido, né, aí uma base, né, de um relacionamento, de um conhecimento prévio, né, desde lá a pré-adolescência, adolescência. Você vai facilitando, então, os laços, né, que você começa a perceber que é muito importante na relação, seja, né, para uma pós-adolescente ou já para um mundo adulto, em que você pode começar a observar que base em termos de confiança, né? E a confiança não está escrita, né? Você tem que passar por ela, passar por experiências para que, né, os indivíduos, né, o casal vá descobrindo a sua dinâmica e, ao mesmo tempo, vamos buscando e né, avaliando o quanto é confiável estar com o outro, né, o quanto o nível de cumplicidade, né, pode acontecer. Para que no momento desse, né, no momento de separação, que espera que seja breve, né, e temporária, né, vocês possam vir a se relacionar. Gostaria de fazer um complemento aqui. Faz parte do ser humano, de uma maneira, né, total, isso mesmo, né, a gente querer buscar o controle. Então, a gente quer controlar a nossa vida, quer controlar nosso mundo financeiro, e a gente passa também a querer controlar quem está à nossa volta, né? Mas isso aí, quando a pessoa que você está no relacionamento está longe, esse controle fica mais difícil de ser feito. Fica muito difícil. Pois é, mas então, complementando a ideia, exatamente que esse controle, na verdade, ele é uma ficção, né? Ele é fantasioso. Você não controla o outro. Ele pode estar ao seu lado, né, e não estar com você, não ser uma pessoa digna de confiança, né? Eu costumo brincar assim, quando a gente fala assim, relacionamento à distância. Mas qual distância que você está falando? Presencial ou emocional? Porque às vezes você pode estar com o sujeito ao seu lado, ou uma moça, e estar juntos fisicamente, mas emocionalmente a quilômetros de distância, né? E o contrário também acontece. As pessoas podem estar em continentes diferentes, mas muito próximas umas das outras, o sentimento acaba conectando isso muito mais forte, né? Eu quero perguntar para o Carlos, de certa forma, a gente vê aí cada vez mais com o avanço das mídias sociais, a internet, aproximando distâncias mesmo, né? A gente vê famílias que entram em contato com familiares ao redor do mundo, namorados também, um clique ali na tela do seu celular, você mandou uma mensagem para alguém que está em qualquer outro país do mundo, ou vê uma chamada de vídeo também. Isso facilitou muito esse contato, que antigamente era bem mais difícil, né? Se pensar na época das cartas, chegar uma carta um mês depois, receber aquela resposta, ficou um pouco mais instantâneo esse contato. Agora, você acredita que isso facilita com que mais pessoas se proponham a entrar num relacionamento à distância? Eu acho que a gente tem assim o seguinte, eu acho que sempre essa dificuldade de comunicação à distância, ela é regulada pelas mídias, né? Então, assim, você tem mídias, quando você está no presencial, você não tem mídias. Você, teoricamente, como a gente está fazendo aqui, quem está aqui, nós quatro aqui, né? Nós estamos conversando sem nenhuma mídia. E o pessoal que está do outro lado tem uma mídia que está intermediando a gente, né? Então, eu acho que a dificuldade que a gente está tendo hoje em dia é a gente conseguir um avanço espetacular nas mídias à distância. E a gente, a partir daí, está se viciando nessas mídias à distância, quando estamos no presencial, né? Então, tem alguma coisa aí que a gente tem que fazer o ajuste. Normalmente, quando as pessoas falam dessa mídia à distância, né, as pessoas colocam como se fosse uma coisa assim, às vezes até chamam de virtual. A pessoa está tendo uma relação virtual. Não é virtual porque é à distância. Como é uma coisa nova, as pessoas chamam de virtual. Mas o telefone, desse ponto de vista, também seria virtual, né, porque é à distância. Então, eu acho que assim, a internet ela tem um grande potencial de aproximação na distância. E tem um problema de aproximação no presencial. Tem um caso que saiu no jornal hoje, não sei se você viu, de um casal que resolveu cada um ir para um lado, eles estavam casados, aí resolveram ir pelas salas de chat e acabaram se encontrando na sala de chat e descobriram que ele estava namorando a mulher na sala de chat, aí resolveram se separar. Isso é muito doido, né? Bom, eu quero saber da Miriam como é para você, nesse momento, pensar nisso, né? A gente está falando aqui um pouco dessa questão de como a internet influenciou. Não, você disse que seu namorado não tem tanto acesso à internet. Como é que é essa questão do contato? Você tem vontade de falar para ele alguma experiência que você passou no dia, compartilhar uma história, saber do dia dele? Como é que é controlar essa sensação, essa vontade de compartilhar e não poder muitas vezes?
É assim, ele só é liberado aos finais de semana, às vezes, né? E no final de semana a gente se comunica por Skype e tal, mas nem sempre dá. Mas, por exemplo, sempre acontece alguma coisa no dia a dia da gente e ele é o meu melhor amigo. Então eu quero sempre poder contar e não dá. Às vezes ele fica com o celular desligado o dia inteiro. Ele tem um horário por dia que ele pode me ligar, que é 9 horas, mas às vezes ele não liga. Então eu fico assim, sabe? Não tem com quem conversar, só ele. Então é meio frustrante até. Mas está valendo a pena, no fim das contas, vocês estão mantendo a relação. Isso. Bom, a gente sabe que nem sempre, né, as pessoas conseguem se controlar assim tão bem. E num caso aqui, como a Miriam está apontando, né, há uma segurança, uma confiança do casal. Agora, para quem não tem esse sentimento talvez tão bem construído, se tem muitos ciúmes, né, tem muitos casais aí que não sabem muito bem como medir essa questão, se o outro não entra em contato, aí pode ser, na verdade, um prato cheio para a pessoa começar a desenvolver um lado não tão bacana do relacionamento, né? A questão dos ciúmes, a questão do excesso de controle. Quais os perigos de alguém se colocar numa situação como essa, de repente perder mesmo a via ali do que deveria ser mantido de manter um bom relacionamento, Margarida? Então, aproveitando o que a gente estava falando inicialmente, essa questão é fantasiosa, você imaginar que tem o controle sobre o outro, né? E parece que exacerba mais ainda essa ideia de que você vai perder o controle, o que o outro está fazendo, a que horas está, a que horas vai dormir. Quando também, quando você tem um relacionamento tradicional do seu lado, também a pessoa pode estar te enganando. Então, essa questão da confiança desmistificar essa ideia que a distância vai te dar a ideia de que você não tem o controle. Então, você também não teria esse controle, né, ele próximo a você. Então, começar a trabalhar também que tipo de relacionamento eu estou procurando e se também você tem estrutura para isso. Também é importante, né? Então, quer dizer, se eu sou uma pessoa que tenho muito ciúmes, né, que é já indício de muita insegurança, e eu não consigo controlar, repensar se vale a pena manter esse tipo de relacionamento, né? Porque tem inúmeras vantagens, né? Tipo a vantagem, você não tem rotinas, etc e tal, você pode sentir saudade, mas também tem isso, você tem que saber apostar que o outro está com você. Então, é uma grande aposta. Agora, repensar se vale a pena. Algumas pessoas não têm características mesmo, né, para estar em relacionamentos que se acham tão inseguros. Você acha, né, que, pelo que você está dizendo, muitas vezes o excesso de romantismo, de achar que tudo vai dar certo, de que o sentimento vai sobressair, a pessoa quer tentar continuar a relação, mas não vê ali do lado prático também a questão da distância, a questão das passagens, você vai ter que viajar, como é que você vai conseguir manter uma rotina de continuar se vendo, né? Apesar da distância, tem que ter um plano aí de continuar se vendo. Até tem uma participação que chegou para a gente aqui da Andressa Gadelha pelo Twitter. Obrigado, Andressa, pela participação. Ela dizendo que o pior de um relacionamento à distância é a saudade e a falta de dinheiro. Pois é, porque aí se viaja muito mais, né? Aí imagina, você tem que se programar aí, gastar com viagem, pensar que os dois também têm que ter dias de folga próximos para conseguir se encontrar. E aproveitando aqui outra participação que chegou para a gente pela internet, quero ouvir o Carlos em relação a isso. Você de casa pode e deve mandar seu recado pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo nosso telefone para dar tempo de eu ler aqui até o fim do programa. A Fernanda Rezende disse que a internet está acabando com o romantismo, Carlos. Você concorda com ela? Não. Por que não? Porque eu acho que o romantismo ele vai existir sempre, né? Não acho que a internet vai acabar. Existiu o romantismo das cartas, né? Existiu o romantismo dos livros, existiu o romantismo... Quer dizer, eu acho que a internet, ela permite tudo, né? A gente está falando muito aqui das relações, digamos assim, estabelecidas, né? O que eu acho que é perverso um pouco na internet é quando você estabelece relações anônimas. Né? Que eu acho isso cada vez tem aparecido mais, né? De casais também, a gente vê volta e meia em próprias notícias nos jornais de casais que se conhecem pela sala de bate-papo, por aplicativos de conversa ou por sites de relacionamento e um distante do outro, há um encontro muito depois e muitas vezes há muitos riscos, né, que circundam esse tipo de relação também. Porque eu acho que porque você tem aí, quer dizer, essa é uma novidade, né? Quer dizer, aí sim existe uma novidade do digital, que você tem um amplo leque de possibilidades que você não tinha antes. O telefone, por exemplo, que era o máximo que você podia, você não tinha esse encontro que você pode ir descobrindo pessoas e conversando com pessoas e várias pessoas ao mesmo tempo nessa situação. Então, eu acho que, para mim, assim, a dificuldade do ser humano é a dificuldade de estabelecer relações, estabelecer intimidades, né? Essa é a grande dificuldade.
Então, quando você estabelece intimidade e aquilo ali, você está presente naquela intimidade, né? Você, independente se você está à distância ou não, se você está trocando intimidade, se você está presente, você está se dando, eu acho pouco importante se tem um telefone entre vocês, se é o Skype entre vocês. O que é importante é estar inteiro e criando intimidade. O problema que acontece é que quando a pessoa não está inteira e não está criando intimidade, independente se é pela internet ou se não é pela internet. Como disse a Margarida, né? Pode ser alguém que está do seu lado ali, mas que está com a cabeça em outro lugar, não está comprometido com você, então não importa está do lado ali, segurando a sua mão no cinema e não está nem aí para você, né? Exatamente, não tem nenhum grau de comprometimento, né? Não é nem um compromisso, porque o compromisso é na questão meio social. Somos namorados, né? E colocam no Facebook, em relacionamento, sério. Quer dizer, esse é um compromisso que a pessoa está assumindo perante lá no seu grupo social. Mas o comprometimento é algo que envolve os dois. Eu estou comprometido, né, com aquela pessoa, manter um nível de relação de confiança, né? De buscar manter a cumplicidade, isso é que é importante. E independe da idade, né? Miriam é bastante jovem ainda, já está formando esses laços afetivos, né, com maior profundidade. É claro que a internet tem essa desvantagem também, você tem acesso, quer dizer, tentando ajudar também na resposta do... Né, eu ia perguntar para você em relação a isso também, essas pessoas que na verdade conhecem alguém muito à distância, há uma questão de projetar muito também, aquele que está longe é melhor do que as pessoas que eu tenho próximo de mim, ou alguém que eu conheci na internet virtualmente, falei por mais de um ano, vou manter um contato, não sei quando eu vou encontrar pessoalmente, mas existem pessoas que até assumem um namoro virtual, né, pegando o termo usado aqui pelo Carlos, nunca se viram pessoalmente, mas dizem que estão num relacionamento. Isso é saudável? Pode ser saudável, claro, depende da estrutura de cada um, né? Depende do que cada um busca. Eu digo o seguinte, quando você entra numa rede social, no Facebook, ou então em alguma sala de bate-papos, tem que estar preparado. O que eu quero? O que eu estou procurando? O que eu quero encontrar? E o que eu posso encontrar? Também tem que saber isso, né? Porque às vezes a pessoa vai muito desavisada, achando que vai encontrar um príncipe, uma princesa, e não é nada disso. Tem que saber do outro lado, a multidão também, né, querendo se conectar. Então, precisa primeiro fazer esse tipo de autoanálise, né, parar um pouco e ver o que eu quero. Né? Na verdade, na vida toda, a gente devia estar se perguntando o que a gente quer antes de partir para qualquer tipo de aventura, de contato. É claro que existe uma facilidade, né? Há um tempo atrás, antes dessas mídias todas, né, você se relacionava com uma pessoa de cada vez, e aí não dava certo, você sofria por aquela pessoa. Hoje você pode estar conectado com vários, dependendo de quanto você tem de mídia, né? Várias salas de bate-papos, você pode se decepcionar com muitos, se surpreender com muitos, né? Então, assim, é um mundo muito interessante, mas que tem que ter alguns certos cuidados para que a pessoa, eu digo em termos de personalidade, né, saiba do quanto ela é capaz de arriscar, porque é um risco, né? Porque, na verdade, como disse aqui no comecinho do programa também a Miriam, é complicado, né, Miriam? Não é fácil. Tem um relacionamento à distância e tudo bem, né? Você tem uma carga de emoções, uma carga de ansiedade, uma carga de problemas que você tem que ter uma maturidade aqui e uma segurança para ter um controle de não perder a cabeça também, não acabar se desesperando. Tem várias participações chegando para a gente, já estamos aqui encaminhando para o finzinho do programa, mas quero aproveitar aqui colocar na roda as questões, por exemplo, que Marcelo Oliveira, pelo Facebook, que se diz fã do programa. Obrigado, Marcelo. Um abraço para você também. Continue participando aqui do Conexão. Ele diz que nada substitui contato pessoal. A internet e as redes sociais podem aproximar e também podem afastar ao mesmo tempo, como dissemos aqui. Por isso, ele acha que a gente deve priorizar as relações no mundo real. Pois é, mas o mundo real, seja para o computador, para mensagem de celular, é o mesmo mundo, né? O mundo real é esse aí. Já o Edson, lá de Nova Iguaçu, obrigado, Edson, pela participação, ele coloca uma questão aqui. Quando uma pessoa convive com outra durante 40 anos, sem ter troca de carinho e de palavras carinhosas um com o outro, não é a distância física, né? A distância que a Margarida apontava aqui antes. E aí ele pergunta, será que é possível salvar um casamento, um relacionamento assim, Margarida? Se os dois quiserem. Sim, claro. A pergunta é por que estão há 40 anos sem se falarem, né? É a distância emocional, né? Eles estão quilômetros, anos-luz um do outro, embora estejam presencial. Portanto, só reforçando aquele conceito que é importante, que não é o fato deles estar longe, né, fisicamente, é o quanto as pessoas podem estar conectadas emocionalmente. Mas claro que podem, a qualquer momento. Eu sou super a favor de uma boa terapia, né? De uma boa terapia de casal, então. E que converse, né? Que se proponham os dois a tentar quebrar esse gelo, acho que também pode ser
uma solução. Quero ouvir o Carlos também em relação a uma outra questão aqui do Renato Siqueira, que fala que as tecnologias estão tornando as relações cada vez mais líquidas. Você pode se relacionar pela internet ou presencialmente e mesmo assim não estar ali, que estamos mudando e os relacionamentos estão no topo das mudanças. Você concorda que os relacionamentos é a área da vida que a gente mais afeta a partir das tecnologias, Carlos? É uma das áreas que eu acho que é uma das áreas que afeta. Eu acho que tem sempre um papel de contraponto que a educação, que as terapias vão fazer, que é tentar ver os transtornos que determinadas mudanças causam. Então, a tecnologia, eu sempre brinco que a tecnologia é uma inevolução. Ela traz uma liberdade por um lado e ela traz uma prisão por outro. É uma realidade da sociedade. Então, quer dizer, nós temos que mudar o modelo da escola, a gente tem que mudar o modelo das relações para que a gente possa começar a lidar com esses transtornos que a gente está criando. Existem transtornos. A internet não é só maravilha. Eu brinco sempre assim, eu chego numa palestra, todo mundo é contra a internet, aí eu vou falar a favor. Aí quando eu chego numa palestra, todo mundo é a favor, eu vou falar contra. Porque são as duas coisas. Achar que a internet é a oitava maravilha do mundo e só, não é. E também não é a pior coisa do mundo. Ela tem coisas importantes e tem transtornos. Então a gente tem que ver quais são esses transtornos. Uma coisa que eu estava querendo falar, que eu acho importantíssimo, eu tenho um conjunto enorme de pessoas que hoje não conseguem se relacionar, que aí é o outro caso do solteiro, que não consegue se relacionar porque mora numa cidade grande e nunca vai encontrar ninguém que não seja pela internet. Se a gente tivesse fazendo uma pesquisa lá nos Estados Unidos, talvez hoje o maior número de casais que se formam seja através da internet, através do site. O site de relacionamentos, aplicativos de encontros também. Mas não é um site de relacionamento. Os que estão fazendo mais sucesso não são os sites de bate-papo. São sites que as pessoas se comprometem, colocam o endereço do Facebook, quer dizer, coloca a cara a tapa e aí realmente ela está inteira ali. Não é um cara casado que está lá também só para tirar uma onda. É uma pessoa que está procurando uma outra pessoa e os sites procuram garantir que aquelas pessoas sejam aquelas pessoas que estão dizendo. E aí você começa a aproximar as pessoas. Nós estamos hoje num mundo de 7 bilhões de pessoas. As pessoas não se encontram. Então, isso é uma coisa positiva da internet. É uma ferramenta, na verdade, que auxilia até muitas vezes a pessoa tímida, que numa festa não consegue chegar e conversar com alguém, mas aí num bate-papo ali na internet começa a se abrir mais, colocar seus dados, suas informações e começa a achar alguém que tem interesses afins também. Bom, tem várias outras participações, nosso tempo está voando aqui, o bate-papo está fluindo bastante, né? Eu quero perguntar aqui a Camila, de 23 anos, obrigado Camila, pergunta se namoro à distância atrapalha a confiança para você, Miriam. Depende da pessoa. Eu sou uma pessoa muito calma, entendeu? Então, eu confio muito nele. Mas, sim, se a pessoa já é meio neurótica e do nada ocorre essa mudança brusca, sim. Aí sim, se já é ciumenta, aí pode ficar ainda mais ciumenta. Sim. Aproveitando já que eu estou falando com você, quero ouvir algumas outras dicas. Miriam, quem está em casa e de repente está passando por uma situação como essa, ou está vivendo um momento de decisão, né? Se vai separar por causa da distância, alguém está mudando, enfim. Quais os pontos principais que você consegue elencar que são fundamentais na hora de serem considerados para dar certo um relacionamento à distância como o seu já tem dado aí 2 anos e 2 meses? Bom, a pessoa tem que ter muita paciência, tem que ter confiança, porque eu acho assim, a paciência, porque às vezes não dá para a pessoa falar com você. Então você vai ter que esperar um pouquinho, né? E a confiança, porque com certeza você pode conhecer outras pessoas, a pessoa pode conhecer outra pessoa e o seu relacionamento acabar porque a outra se apaixonou, entendeu? Eu acho que os 2 fundamentais são esses, e o resto vai vindo. Mas esses são as bases. Essa questão da confiança é de fato, né? Mas se pararmos para pensar também, né? Mesmo morando na mesma cidade, ou mesmo tantos casais, né, que estão juntos, acabam conhecendo outras pessoas, acho que as circunstâncias aí, tanto do mundo virtual ou do mundo da cara a cara, do olho no olho, acabam tendo riscos para os 2 lados, né, Carlos? Com certeza. Bom, a gente tem aqui mais um minutinho, eu quero aproveitar e colocar aqui a questão do André Tricano pelo Twitter, que fala exatamente isso, que em relação a olho no olho, no dia a dia. E ele pergunta, imagine um pedido de casamento via celular, uma DR no tablet. Com certeza, eu já ouvi falar de muitas histórias assim, viu, André? Isso aqui, na verdade, acho que é só mais uma ferramenta, né? A gente tem que parar de pensar, tanto como disse o Carlos, lá do virtual e o real, o mundo é um só, né, Margarida? A gente não pode tentar separar tanto assim a tecnologia como se fosse algo além, projetando que algo melhor virá através da tecnologia. As pessoas são pessoas, sejam elas teclando no celular ou no olho no olho. Estão olhando olho no olho, né? Ou olhando através de uma câmera, webcam. O importante é verificar que, assim como o Carlos
estava comentando, a importância também, né? A vantagem. As pessoas estão muito tímidas, né? Os fóbicos sociais, aquela pessoa que jamais, em tempo algum, colocará uma roupa e irá a uma festa. Essa pessoa ela pode começar, até mesmo sem a terapia, começar a já ter mais contato com o mundo, né? Virtual, porque é muito mais fácil, você está em casa, você não tem que se apresentar fisicamente. No primeiro momento, né? Então, realmente, nesse momento, a internet ela vai facilitar. Os tímidos, os fóbicos sociais, aqueles que têm vergonha da sua aparência, né? Elas podem apresentar, inclusive, muito mais romantismo, né? Através das palavras. Pela internet do que consegue na vida real. Porque aquela famosa frase, a primeira impressão que fica, numa festa, se a pessoa é muito feia, ou se ela tem, né, poucos atributos físicos, ela não vai se aproximar. Mas na internet ela pode até resgatar essa capacidade de desenvolver outros lados, que é o lado dele romântico. Eu conheço relatos de pessoas que realmente se desenvolveram, né? E quando você vai ver fisicamente, nossa, mas essa pessoa, né, numa festa não se daria bem, né, digamos assim. Então fica a dica para você de casa, se é tímido, pode usar a internet também, ou vai numa festa, se desenvolva, converse com as pessoas e amplie a sua rede de relações. Infelizmente o nosso tempo acabou aqui, mas muito obrigado, Carlos, Margarida e Miriam, pela presença no Conexão de hoje. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. A gente volta aqui com esse bate-papo no futuro para desenvolver mais sobre relacionamentos à distância. Sempre de segunda a sexta ao vivo, às 2h30 da tarde, tem Conexão Futura, reprises 00:30, 7h30 da manhã ou qualquer hora do dia e da noite no nosso site do Futura. Um abraço para você e até o próximo Conexão.